Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre as crenças. E eu digo que a gente vai começar a falar sobre elas porque esse é um tema muito profundo para ser trabalhado em apenas uma aula. Eu teria que fazer uma aula de 2 ou 3 horas para que a gente abordasse todos os aspectos. A aula de hoje não vai ter uma atividade específica. Então eu recomendo que você pause o vídeo agora. Pegue papel e caneta para poder anotar tudo que for relevante. E eu também sugiro, mas fique à vontade para aceitar ou não essa sugestão, que você assista esse vídeo na velocidade 1.5 ou 2 e vá pausando conforme você precisar fazer alguma anotação. Aproveita também para já pegar água, café ou outra bebida da sua preferência. E lembra de deixar o celular no silencioso ou no modo não perturbe para evitar ao máximo as distrações. Ao final dessa aula você vai ter entendido um pouco melhor o que são as crenças e de que maneira elas governam as nossas vidas, especialmente quando nós não estamos conscientes da presença delas. Vamos começar a aula entendendo melhor o que são as crenças. Bom, as crenças são percepções que nós construímos ao longo da vida sobre as nossas memórias de dor e de prazer. Basicamente, o que acontece é o seguinte: nós temos uma experiência que nos gera dor ou prazer. Nós interpretamos essa experiência a partir da nossa percepção e agregamos a ela um significado emocional. Toda vez que nós nos apegamos emocionalmente a pessoas, acontecimentos ou situações, nós estamos construindo a base do nosso sistema de crenças. Esse sistema de crenças é o conjunto de regras ou comandos psicológicos que molda os nossos pensamentos e constrói a nossa percepção sobre a realidade. Um dos pressupostos da programação neurolinguística diz que o mapa não é o território. Ao pé da letra, isso significa que um mapa é apenas uma representação de um território e não o território em si. Mas o verdadeiro significado desse pressuposto é que a nossa percepção da realidade nunca é a realidade em si. É apenas a nossa percepção, que é construída através das nossas experiências passadas e do nosso sistema de crenças. Imagine 2 irmãos pequenos que são pegos fazendo alguma coisa errada e eles são colocados de castigo. Suponha que esses 2 irmãos tiveram exatamente a mesma criação e experiências muito semelhantes. Mesmo com esse passado muito parecido, é bem provável que cada um deles interprete a imposição do castigo de uma forma completamente diferente. Enquanto um pode parecer não se importar e logo ele arranja alguma coisa para fazer que seja permitida durante o castigo para se distrair, o outro pode interpretar o castigo como a pior coisa do mundo e ficar super emburrado, se sentindo muito injustiçado. O que faz com que esses 2 irmãos tenham essa percepção distinta é o sistema de crenças unido, é claro, à personalidade deles. O sistema de crenças influencia em tudo que nós ignoramos, distorcemos ou generalizamos ao longo dos dias. As crenças são essencialmente suposições que nós temos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. São as crenças que nos ajudam a expressar a nossa compreensão sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós estamos sempre em busca de segurança. E a nossa segurança se constrói justamente a partir das certezas que nós temos. É a certeza que traz tranquilidade e sensação de ordem para a nossa vida. E ela é uma necessidade humana responsável pela criação do nosso sistema de crenças. É importante que você entenda que nós não criamos nenhuma crença com o intuito de nos prejudicar. Nós desenvolvemos as nossas crenças como se elas fossem um escudo para nos proteger de qualquer coisa que possa nos fazer mal. As crenças não são fatos, mas ainda assim nós vivemos como se tudo aquilo que nós acreditamos fosse realmente verdade. Não à toa que é tão difícil a gente conseguir manter um diálogo com pessoas que pensam muito diferente da gente. Sem inteligência emocional, a gente acaba chegando aos 20, 30, 40 e até mesmo 50 anos, como se fôssemos crianças na pré-escola, querendo impor aos coleguinhas a nossa verdade e não aceitando nada diferente disso. Nós acreditamos que somos seres muito evoluídos, mas ao menor sinal de uma opinião que vá contra o nosso sistema de crenças, nós nos colocamos como uma leoa
defendendo a sua prole e atacamos cruelmente qualquer um que ouse demonstrar um pensamento diferente daquele que nós julgamos correto. Voltando à questão das crenças como esse escudo que nos protege, é interessante entendermos que muitas das nossas crenças são conclusões tiradas com base em coisas que nós vivemos na infância e na juventude. No passado, essas crenças tiveram uma utilidade para a gente, mas hoje, como adultos, muitas delas deixaram de fazer sentido. A sua vida, com certeza, mudou drasticamente nos últimos 20 anos, mas as suas crenças permanecem praticamente as mesmas. E esse é um dos prováveis motivos para que você se sinta travado hoje. Se você sente que está muito distante da vida que gostaria de ter e, apesar de saber o que precisa ser feito, você simplesmente não consegue agir, pode ter certeza de que o que está te travando é o seu sistema de crenças. As nossas crenças costumam se relacionar com os nossos padrões de linguagem. E por isso, observar o que nós dizemos sobre nós mesmos e sobre o mundo é uma das melhores formas de identificar as nossas crenças. E o estágio mais profundo de uma crença é a convicção. Na convicção, não importa quantos fatos nos sejam apresentados, nós simplesmente negamos toda a lógica e a razão e nos apegamos exclusivamente àquilo que nós acreditamos que é o correto. Eu chamo o processo de criação de convicção de IOCC. Primeiro, você tem uma ideia. Depois, essa ideia se torna uma opinião. Essa opinião vai se transformar em uma crença e essa crença, se ela for repetida muitas vezes e muito enraizada, vai se tornar uma convicção. Quando a gente tem uma convicção, a gente defende a nossa ideia, mesmo que alguém nos apresente todas as provas possíveis de que nós estamos errados. Quando nós temos uma convicção, ao sermos apresentados as provas, nós recorremos à teoria da conspiração e defendemos que todas aquelas provas só podem ser falsas. Se você observar, vai perceber que todo assunto que gera muita dualidade possui dois grupos de convictos, cada qual defendendo o seu lado. E na ausência de argumentos lógicos, os grupos passam para ofensas pessoais, ou buscam outras formas de desestabilizar o adversário, porque nesse momento o que importa já nem é mais defender a verdade, e sim defender o próprio ponto de vista. A verdade aqui não é prioridade. A fé também entra nessa categoria de convicção, porque a fé é uma crença sobre algo que não tem necessariamente referências ou evidências suficientes para sustentá-lo. Só que a fé atua de uma maneira muito distinta da convicção a que eu me referi anteriormente, já que, geralmente, a fé nos move em direção a algo positivo, algo maior, algo que nós vamos lutar para conquistar, mesmo sem o menor indício de que dará certo. É o nosso sistema de crenças que determina o quão grandiosas serão as coisas que nós iremos fazer na nossa vida. Ele determina os tipos e tamanhos de objetivos que estabeleceremos e como que nós vamos realizar esses objetivos. As nossas crenças influenciam 95% ou mais de tudo que nós faremos em nossa vida, já que tudo aquilo que a gente decide fazer é baseado no que achamos certo ou não. E essa percepção de certo e errado está ancorada em nosso sistema de crenças. Bom, na aula de hoje, se eu tiver me feito clara e você tiver realmente prestado atenção, espero que sim, você pôde compreender o que são as crenças e de que maneira elas vêm governando a sua vida de uma maneira muito sutil e silenciosa. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha seguido a minha sugestão de anotar os pontos mais relevantes da aula para que você consiga transformar as informações que eu te passei aqui em conhecimento útil à sua vida. Lembre-se que nenhuma mudança vai acontecer apenas por você estar assistindo essas aulas. Seria maravilhoso se fosse assim, mas infelizmente não é. Então você precisa realmente se comprometer e ter as suas próprias anotações faz parte desse comprometimento. Eu te peço que, antes de ir para a próxima aula, você, por favor, avalie a aula de hoje e escreva aqui embaixo nos comentários se você gostou dela ou não. E você também pode aproveitar o campo de comentários para sugerir outros temas que você gostaria de ver por aqui. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!